Saudações, Robson aqui, e seja muito bem-vindo ao vídeo 1 dessa série de 4 vídeos que foi criado para mostrar a você o projeto e produção e o passo a passo para que você possa se tornar um webmaster altamente qualificado e que possa abrir a sua própria agência de desenvolvimento, programação e marketing. E não é uma agência à margem do mercado. O que eu vou mostrar aqui para você pode fazer com que você abra uma agência no estado da arte e atue entre as principais agências do país. Esse método é baseado em 3 pilares, que são, primeiramente, a ferramenta, os processos e ainda a gente tem aqui os resultados. O conjunto desse mapa de sucesso vai levar você a mudar a sua forma de agir dentro desse mercado. E não importa se você está começando agora, se você ainda não tem nenhum conhecimento ou já deu os primeiros passos, se você já trabalha com design e quer entrar no mercado web, ou se você simplesmente quer melhorar os seus resultados como programador. O que eu vou te apresentar aqui hoje realmente tem essa força. Tem a força de fazer você mudar a forma de agir e a forma de atuar para que você obtenha sucesso. Hoje o mercado web ele é um mar de tubarões. Ou seja, existem muitas empresas fazendo muito mais do mesmo. E quando a gente fala em muito mais do mesmo, são sites desenvolvidos em WordPress, Joomla, Drupal, lojas virtuais como Magento, OpenCard, e simplesmente todo o trabalho do desenvolvedor nesse processo é criar o site e entregar. E é isso que faz com que esse mar vermelho seja tão competitivo. Mas existe sim um mar azul, um mar onde não existe concorrente e é onde as grandes agências atuam. Esse é o grande segredo, a grande linha invisível que separa agências no estado da arte de agências comuns à margem do mercado web. E caso você não esteja presente para o que é o mercado web, ele também mudou e muito. Antigamente, e muitas das agências ainda aplicam isso, desenvolver ou pegar um projeto web era simplesmente atender o cliente, resolver o briefing, entregar o projeto e partir para o próximo cliente. Esse mercado mudou. Hoje, se você for pensar, existem pessoas físicas, empreendedores individuais, MEI, pequenas empresas, micro e grandes empresas. Existem empreendedores, mercado de afiliados, mercado de infoprodução, lançamentos, promoções, ofertas, mídias sociais, entre vários outros mercados. E todos eles são o mercado web. Simplesmente tudo que você faz hoje para ganhar dinheiro passa por uma URL, ou seja, está dentro da internet. E quem faz a internet acontecer, quem faz o site existir, é o profissional de web. Ou seja, você vai aprender aqui a atuar no mercado que sempre precisa de mão de obra. E você não vai aprender só isso. Eu vou te passar aqui o modelo de negócios que pode fazer com que você se diferencie de mais de 90% desse mercado. Você vai aprender aqui os exatos passos que estão levando centenas de alunos da Up Inside Treinamentos a se destacarem no mercado e a formarem a equipe que vai representar de fato o cenário web no Brasil. Bom, deixa eu me apresentar. Como eu já falei, meu nome é Robson, eu nasci em 1986 em Soledade, Rio Grande do Sul, uma cidade com 22 mil habitantes. Sou filho de professora e meu pai trabalhava numa firma onde ele revendia carros usados. A falta de recursos me fez me movimentar muito cedo. Com 14 anos eu saí de casa e vim para Florianópolis morar com a minha avó. Aqui eu trabalhei instalando antenas, trabalhei em uma pequena loja onde a gente fazia aviões de madeira de artesanato. Eu já trabalhei lavando carros, limpando pedras em uma pequena fabricante de pedras preciosas, entre outras várias funções. E tudo isso eu fiz antes dos meus 17 anos. A única vez que eu assinei a minha carteira foi um período de experiência, porque todos esses empregos que eu tive foi antes. E com 17 anos eu comecei a trabalhar com web. E claro que naquela época a gente tinha tabelas, fundos pretos e um pouco de imagem para entregar. Mas mesmo assim eu consegui desenvolver algo que eu ganhava um pouco mais de dinheiro do que simplesmente trabalhando para os outros nesses pequenos empregos. Um pouquinho de tempo passou e eu comecei a me apaixonar por aquilo. E eu queria realmente entender como que funcionavam os grandes portais, porque já naquela época existiam os profissionais medianos e as grandes agências atuando nos grandes sites, como o Portal do Terra. Eu nunca vou me esquecer que logo que eu comecei a trabalhar, saiu uma notícia na mídia que o Terra tinha comprado um portal por 100 mil reais. Cara, 100 mil reais na época valia muito mais do que vale hoje. Praticamente você comprava 2 casas naquela época com esse valor. E eu fiquei muito interessado em saber por que disso e comecei a pesquisar. Eu descobri que as grandes agências, elas não fazem projetos para entregar projetos. Elas fazem projetos para atender o cliente e aí estreitar uma relação. E é esse tipo de processo que eu quero te explicar nesse vídeo.
Todo o processo começa com a ferramenta. E quando eu comecei a desenvolver, eu trabalhava com WordPress. Então, quer dizer, eu conseguia entregar sites dinâmicos, eu conseguia entregar bons sites assim. Mas o que eu não conseguia fazer era realmente ajustar uma ferramenta para o que o meu cliente realmente precisasse. Se você for pegar qualquer grande cliente hoje, é muito improvável que você consiga fazer com que ele ajuste o funil de vendas e o processo da empresa dele à sua ferramenta. E quando você entrega com esses CMS prontos, é isso que você tem que fazer. Você não vai criar uma solução personalizada para aquele cliente. Você tem que fazer com que o cliente se ajuste à sua ferramenta. E às vezes é por isso que a gente não consegue pegar grandes clientes. Percebendo isso, eu entendi que o WordPress ele não poderia me suprir por muito tempo. Porque eu estava chegando no limite, os clientes que estavam ficando grandes estavam saindo da minha agência em vez de manter. E aí eu comecei a estudar para realmente desenvolver soluções personalizadas. Nesse momento eu me deparei com o PHP, comecei a estudar PHP no Google, na época a gente não tinha livros ou tantos cursos como a gente tem hoje. E foi assim que eu aprendi então a programar de verdade, a me tornar um desenvolvedor de verdade. Eu comecei a desenvolver minha própria ferramenta e o meu painel de controle. E essa ferramenta, eu embuti todos os processos que eu utilizava em todas as empresas, aqueles processos que são escaláveis, ou seja, desde uma instalação de banco de dados, a personalização, a base de posts e categorias, aquilo que todo site tem, eu tinha encapsulado na minha ferramenta e pronto. Ou seja, 50% do processo de pegar um cliente já estava pronto. Eu simplesmente partia para a parte de layout e para a parte realmente de estratégia daquele site. A partir daí, eu comecei a me destacar no mercado. E foi muito bacana, porque naquela região, naquela época, eu era uma das únicas agências que realmente desenvolvia uma solução para o problema dos meus clientes. Eu realmente entregava ali o que ele precisava, da forma que ele precisava. A ferramenta é 25% do processo que você precisa para realmente ter uma agência no estado da arte. É uma aplicação que vai facilitar a vida do seu cliente, vai ter processos de otimização embutidos e tudo geralmente pensando no sucesso daquele cliente. O segundo pilar da técnica está baseado no processo. Se você não tiver um processo, você pode se perder durante o desenvolvimento. E é muito provável que o seu processo ele não seja tão bom assim a ponto de fazer com que você conquiste novos clientes. Eu precisava de um processo que eu pudesse conquistar clientes, desenvolver o site, fazer a estratégia e entregar esse projeto. E aí que eu desenvolvi esse processo de prospecção. São várias técnicas que envolvem você dar consultorias gratuitas, palestras gratuitas ou simplesmente entender um mercado e um nicho e fazer uma pesquisa para então despertar nos clientes o interesse. Quando você faz esse tipo de prospecção, você inverte todo o jogo do mercado. Não é você que vai atrás do cliente. O cliente passa a bater na sua porta, porque você aponta para esse cliente problemas ou soluções que às vezes ele nem imagina que tem ou que seja possível fazer. E quando você faz isso, os clientes começam a correr atrás de você. Seguindo esse mesmo processo, eu desenvolvi um pequeno guia comercial na minha cidade, onde eu trabalhava com venda de promoções, ou seja, eu tinha todo o tráfego de possíveis clientes dentro do meu site, fazia listas de e-mail e então eu vendia disparos de campanha para as empresas. O cadastro das empresas era 100% gratuito. Nessa mesma época eu me deparei com um pequeno curso de Google onde falava de AdWords, de SEO, e eu comecei a aplicar essas práticas no meu próprio guia. E o que aconteceu é que esse guia começou a indexar as empresas primeiro na lista do que o próprio site da empresa. E aí no rodapé tinha a minha assinatura e as empresas começaram a me ligar para que eu pudesse vender esses planos. Eu comecei a inverter o mercado simplesmente prospectando com uma ferramenta que era útil para todas as empresas. E aí que eu comecei a desenvolver esse tipo de técnica de prospecção. A segunda técnica que eu usava era ligar para as empresas e fazer uma consultoria gratuita. Eu estudava o nicho da empresa, estudava os principais concorrentes e o que cada concorrente estava fazendo de certo ou errado. Com isso em mente, eu ligava para um cliente do mesmo nicho, ou seja, eu pesquisava 3 principais lojas de calçados quando eu enxergava uma loja de calçado que ainda não tinha um site ou que o site não estava tão bom assim. Com essa pesquisa em mãos, eu adquiri o conhecimento necessário para falar sobre os problemas que aquela empresa tinha, simplesmente me baseando no que estava dando errado nas outras empresas. E também me baseando no que estava dando certo, eu montava um pequeno projeto para apresentar, para fazer com que esse cliente que eu tinha interesse pudesse visualizar a coisa acontecendo. A partir desse momento, eu ligava para ele simplesmente para dizer que a gente estava fazendo uma pesquisa de mercado e dando uma consultoria gratuita para empresas no nicho dele, e que a gente poderia visitar ele gratuitamente. Ao fazer isso, eu apontava todos os erros e todas as soluções que ele precisava ter, e sem vender nada, entregava o meu cartão e ia embora.
eu inverti o jogo, porque mesmo que o cliente na hora não solicitasse um orçamento, ele ia dormir pensando naquilo, e no outro dia ele me ligava para solicitar. A partir desse momento você inverteu o jogo. Pense comigo, se alguém bate à sua porta vendendo revistas, planos de saúde ou qualquer outro tipo de plano, automaticamente você nega aquele pedido. Por mais que você vá escutar esse vendedor, por mais que você vá permitir que ele entre na sua casa e converse, no momento que ele bateu na sua porta, você já negou a compra. Você não vai assinar simplesmente porque ele bateu na sua porta sem a sua permissão. E isso acontece em qualquer mercado. Quando você faz esse tipo de prospecção, você inverte. Não é você que vai bater na porta do cliente para vender, é ele que vai bater na sua porta para comprar. Então o jogo muda. Dentro do processo ainda, a gente tem o briefing. Muitos desenvolvedores pecam nessa parte ao ir no cliente para solicitar imagens, logomarcas e padrões visuais. Não é isso que a gente precisa para desenvolver um site ou uma solução. Desde o começo do projeto, quando você se oferece para desenvolver algo, você tem que pensar nos resultados, naquilo que você realmente está entregando. Pense comigo, se você vender um site para o seu cliente, o máximo que ele vai valer é R$1.000, R$1.500. Agora, se você vender uma solução que, por exemplo, está direcionada em ampliar ou aumentar o processo de vendas dele e aumentar o faturamento dele em 30%, o seu site já não é um site de R$1.000. O seu site ou o seu projeto já vale pelo menos 30% da receita daquela empresa. E se for uma empresa que fatura R$100.000, o seu projeto vale 30%. Ou seja, é simplesmente uma mudança de estratégia que faz com que você tenha realmente valor naquilo que você está entregando, que o cliente possa enxergar esse valor. Então o que você tem que fazer no briefing é entender os principais dores, ou seja, os problemas que o seu cliente pretende resolver com aquele sistema, e dentro desses principais problemas, que são às vezes 5, 10 problemas, você tem que entender qual que é o principal problema, para que o seu site seja baseado, ou o sistema que você está criando seja baseado, numa solução mestra voltada naquele problema. A segunda coisa que você tem que entender dentro de um briefing é a persona que o site vai atender, ou o avatar que vai acessar esse site. Isso é entender a faixa etária, o principal sexo, para que você possa entender qual a linguagem que o site tem que falar, qual que é o nível de conhecimento técnico do público-alvo que vai acessar esse site, para que você possa ter um layout ou mais implementado ou mais clean e possa ter acessibilidade para aquele público-alvo. Entender também o padrão de redes sociais que eles usam e como eles acessam o site é muito importante para que você possa definir uma estratégia correta. E aí você realmente tem um briefing. E o menos importante, é claro, você também vai pegar a logomarca, padrões de cores para você poder estruturar o site. Mas como eu disse, essa é a parte menos importante. Ainda dentro do processo, a gente passa para o planejamento. É aqui que você vai obter o conhecimento necessário para poder de fato apresentar esse projeto para o seu cliente. Aqui a gente faz uma pesquisa de mercado, entende quais são os principais concorrentes, o que está dando certo, o que está dando errado para cada um deles e faz uma média de soluções para no final disso ter realmente o que o seu cliente precisa para ser pelo menos 3 vezes melhor que os seus concorrentes. E aí sim você está apresentando resultados realmente palpáveis para o seu cliente. Nesse processo também, você vai obter conhecimento necessário para na hora de apresentar o projeto, convencer o seu cliente a de fato pagar por ele. E não pagar 500, 600, R$1.000. A gente está falando realmente aqui de projetos que agregam muito valor e que agregam muitos resultados. E eu tenho vários alunos que já estão atuando dessa forma. Tenho vários alunos que já estão entregando no estado da arte. E isso prova que é realmente possível. Para você ter uma ideia, a OpenSite Treinamentos hoje é eleita a melhor do Brasil em treinamentos de desenvolvimento, programação e marketing digital pela Master Pesquisa. A gente também é destaque educacional e empresa do ano pela Latin Qualify American Institute. E principalmente, a gente é considerado o melhor do mercado por mais de 13 mil alunos. Isso se dá ao fato que a gente realmente foca no resultado do aluno. Eu já tive feedback de mais de 658 agências que abriram as portas pouco mais de um ano depois de conhecer a OpenSite. Como o caso do Rudy, por exemplo, que trabalhou por 11 anos em uma empresa vendendo materiais de construção. Em 2014 ele conheceu a OpenSite e um ano depois ele pediu demissão e hoje ele tem a própria agência onde ele desenvolve sites de alta conversão e trabalha com marketing digital. Entre esses alunos existem vários que estão aplicando esses processos para realmente se apresentar de uma forma diferenciada e única no mercado. Quando você obtém esse conhecimento do processo de pesquisa, você realmente vai bater nos pontos certos na hora de conversar com o seu cliente e fazer com que ele enxergue o real valor do produto que você está oferecendo.
E aí você começa a jogar outro jogo. Não é mais o jogo do WordPress, do Joomla ou do Magento. E é claro que a ferramenta que você vai desenvolver, ela tem que te suprir para que você entregue qualquer projeto para qualquer cliente. Ainda no planejamento, você também vai estruturar frequência de postagem, frequência de publicação em redes sociais, quantidade de mídias que você tem que fazer semanais e todo o mapa de marketing para que o seu cliente não abandone o seu projeto. E aí sim você está pronto para sentar com o seu cliente e apresentar. Dentro da parte de execução, é muito importante que você tenha checklists que façam com que você execute o processo correto de desenvolvimento, da marcação, a otimização, o tipo de imagem que você vai utilizar e tudo mais. Esse processo vai te tornar pelo menos 10 vezes mais produtivo e vai fazer com que você entregue o projeto com muito mais agilidade, tendo mais tempo para pensar em outras estratégias ou para atender mais clientes. Bom, o projeto está entregue, e é aí que vem o maior erro de todo profissional web. Pensar que o projeto acaba quando você entrega o site. Na verdade, o projeto começa quando você entrega o site. É aí que você vai realmente ter sucesso e poder ter o resultado financeiro e a estabilidade que você precisa para abrir a sua agência e formar a sua equipe. Quando a gente entrega o projeto, é hora de a gente pensar em estratégias para impulsionar resultados. É aqui que a gente vai garantir o sucesso do nosso cliente com aquele projeto que a gente entregou. E dentro desses resultados existem vários planos pós-venda. Pense comigo, é mais fácil você vender para aquele cliente que já confia em você, que já sabe que o seu serviço é bom e que quer obter mais resultados, ou você começar tudo do zero para conquistar novos clientes? Existem esses dois jogos e tem muitas agências que concluem o projeto e partem a tentar novos clientes. E existem esses dois jogos que você pode jogar. O jogo de você estar conquistando novos clientes sempre vão te possibilitar pegar 2 ou 3 clientes por mês dependendo do tipo de projeto. E isso vai te dar uma média de receita de R$9.000 por mês. Se você pegar um projeto muito maior, é claro que você vai ganhar muito mais, mas vai demorar muito mais tempo. A ferramenta ela tem que te auxiliar nisso. Você tem que desenvolver processos de modularização para que você possa reaproveitar tudo que você cria. O segundo jogo, que é o jogo que é o estado da arte, é você oferecer serviços para impulsionar resultados para os seus clientes. Dentro disso a gente tem alguns serviços como gestão de conteúdo, gestão de mídias sociais, geração de tráfego, resultado e conversão e criação de listas para disparo de e-mail marketing. Esses serviços são cobrados em contratos anuais e facilmente um contrato desse gira em torno de R$2.200 a R$3.000 na sua parte base, ou seja, no plano mais básico que você vai oferecer. E talvez você ache que é muito difícil vender esse plano, mas na verdade não é. É só a forma com que você oferece. Se eu chegar para o meu cliente, na hora de entregar o projeto, e disser o seguinte: olha, a gente tem um plano de gestão de conteúdo onde a gente vai publicar os posts para você por R$2.200 por mês. Quer fechar? Quando você apresenta um projeto dessa forma, é óbvio que o seu cliente não vai fechar, a não ser que ele esteja muito necessitado daquela gestão. O que o seu cliente geralmente vai fazer é pegar um funcionário dele, que ele já paga por mês, e realocar para gerenciar esse site para ele. E essa não é uma boa jogada para o seu cliente, basta que você faça com que ele enxergue. Na hora de apresentar o projeto, aponte para o seu cliente os principais erros dos concorrentes dele na gestão de conteúdo. E você vai dizer para ele o seguinte: bom, a gente tem um plano de gestão de conteúdo e mídias sociais que a gente cobra R$2.200 por mês. Veja bem, eu sou especialista nesse conteúdo. A gente não vai simplesmente criar o conteúdo e postar lá. A gente vai pesquisar posicionamento, palavras-chave e tudo mais que você precisa para realmente ter muitas visitas. E a gente está preparando o seu site para ser realmente um funil de recepção de novos clientes, para que você possa prospectar através desse conteúdo. Com um conteúdo bem otimizado, seu site vai se posicionar mais e você vai ter muito mais clientes por mês. Agora pense bem, é mais vantagem você pagar para a gente gerenciar esse conteúdo e você não vai precisar assinar carteira e nem nada, basta um pequeno contrato de gestão. Agora, se você alocar o seu funcionário para gerenciar esse conteúdo, as chances são que o conteúdo não vai impactar da forma correta, você vai ter, no mínimo, 100 vezes menos resultado do que a gente gerenciando esse conteúdo para você, e ainda você provavelmente, quando começar a ter mais tráfego, vai ter que contratar outro funcionário, assinar carteira e se preocupar com todos os processos legais. Com a gente não tem isso, e você está de fato contratando um serviço especializado. Você pretende fazer isso? Você muda o jogo simplesmente mostrando para ele o que ele realmente precisa e o que realmente ele está obtendo com aquele contrato.
Dentro dessa parte ainda de gestão e de geração de resultados, a gente tem campanhas de marketing digital para fazer lançamento de produtos, promoções, ofertas. Muitas vezes eu peguei clientes da minha cidade, lá em Soledade, com 22 mil habitantes, e fiz campanhas para geração de tráfego e para fazer campanhas de lançamento também. Então o poder que tem esse tipo de gerenciamento mostra para o seu cliente resultados que ele percebe na hora e ele vai querer sempre assinar com você. O plano bem básico de gestão de tráfego hoje gira em torno de R$1.000 a R$2.000, certo? Mas isso pode ir muito além. Dependendo do tipo de tráfego, tem muitas agências que têm contratos de 23, de 50, de 60 mil reais simplesmente para gerenciar campanhas. Se você for ver hoje, o Mercado Livre, Americanas, Polishop, em todos esses grandes sites que você acessa para ver conteúdo, se você entrar no site e ir até o Facebook, você vai ver que os anúncios daquele site vão te seguir. E não só no Facebook, no Google também. Isso acontece por técnicas de remarketing, são técnicas de geração de tráfego qualificado para o site. Isso são feitos por agências que cobram muito mais. Então quer dizer, você está num jogo muito diferente daquele que simplesmente entregar um site. Você está realmente entregando faturamento, entregando solução de atendimento, entregando outro mercado, outra visão, outra realidade para o seu cliente. E aí o seu mercado muda. Para finalizar, imagine agora você tendo o base, 20 clientes, o que é perfeitamente possível de você gerenciar a R$2.000 cada um. Esse segundo jogo, nesse estado básico, vai te gerar no mínimo R$40 mil por mês de receita fixa. Imagine agora você com R$40 mil por mês. Você tem liberdade de tempo, pode passar mais tempo com a sua família, tem a segurança e a recorrência necessária para realmente tocar o seu projeto para frente e pode começar de fato a contratar uma equipe, expandir a sua agência se esse for o seu desejo. Você tem um plano de negócio e com simples passos você consegue chegar lá. E você pode estar pensando agora, você faz parecer muito fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível e não é difícil também. Basta que você tenha o objetivo correto e que você dê pequenos passos na direção desse objetivo. Se você traçar suas metas, se você realmente escrever um mapa, você vai chegar lá. Agora se você ficar no mas eu não sei, você nunca vai chegar lá, certo? Bom, aqui abaixo existem alguns vídeos de case de sucesso dos meus alunos que provam que eles estão sim de fato conseguindo através dos métodos e das técnicas que eu passo para eles. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre a ferramenta e sobre o processo. Eu vou abrir detalhadamente para você o que você precisa dentro de uma ferramenta para criar sites e projetos e soluções para atender a qualquer cliente em qualquer nicho, seja qual for a solução que você tem que desenvolver. E isso com alta produtividade, com alto profissionalismo e com muito valor agregado. Antes de ir embora, deixa eu te pedir duas coisas. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal do YouTube. Lá tem mais de 600 aulas entre desenvolvimento, programação, marketing digital e vários vídeos também de empreendedorismo que vão te abrir mais a mente sobre esse mercado. Eu te aconselho que você se inscreva e vá lá depois de terminar esse vídeo e assista os vídeos do Bora Empreender, que são vídeos que vão te dar mais noção sobre esse mercado. A segunda coisa que eu quero te pedir é que você role essa página para baixo e deixe o seu comentário sobre esse vídeo, sobre o que você achou, se você tem alguma dúvida. Eu vou ler todos eles e vou responder o máximo possível. Todos aqueles que eu conseguir responder, eu vou responder, porque eu acho que se a gente está aqui para entregar conteúdo para você, nada mais justo que eu tentar te ajudar o máximo possível. Certo? Então faz isso. Se inscreve aqui abaixo, deixa teu comentário e eu te encontro no próximo vídeo.